Uma mensagem, por isso eu peço a você que abra sua Bíblia em Mateus, capítulo de número 6, verso de número 16 ao verso 18. Mateus, capítulo 6, verso 16 ao verso de número 18. Mateus, apenas 3 versos. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: quando vocês jejuarem, não fiquem com uma aparência triste, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto a fim de parecer aos outros que estão jejuando. Em verdade lhes digo que eles já receberam sua recompensa. Mas quando jejuar, unja a cabeça e lave o rosto, a fim de não parecer aos outros que você está jejuando, e sim ao seu Pai em secreto. E o seu Pai que vem em secreto lhe dará a recompensa. Amém? Meus irmãos, um certo autor chamado J.C. Ryle, ele nos afirma que o jejum é a abstinência ocasional do alimento, a fim de levar o corpo em sujeição ao espírito. O jejum, ele tem essa finalidade, de fato, nos conduzir a estar mais próximo de Deus, a ter uma abstinência do corpo, para que nós possamos estar sujeitos ao Espírito. O jejum, diferente do que muitas pessoas pensam, o jejum não é uma forma de barganha, onde eu olho e falo: Senhor, a partir de hoje eu vou jejuar alguns dias para me receber determinado benefício. Na verdade, o jejum, ele traz uma singularidade de humilhação da nossa carne, para que nós possamos ser gratos a Deus ou estar mais atentos àquilo que o Espírito de Deus nos traz. O texto de Mateus, que nós estamos lendo desde o início, se nós analisarmos direitinho, ele vai nos mostrar uma direção. Ele vai nos mostrar que Deus tem nos guiado a viver aquilo que Ele quer que nós vivamos da forma correta. Ou seja, Ele nos mostra como nós devemos ser cristãos, como deve ser a prática do cristianismo. Jesus está falando a pessoas que viviam a sua religião por milhares e milhares de anos. Pessoas que viviam a religião que o próprio Deus havia ensinado, que o próprio Moisés havia recebido essa direção de Deus, e eles deveriam cultivar essa religião a qualquer custo. Era algo tão sério para a vida desse povo, que às vezes que eles desobedeceram ou adoraram outros deuses, eles foram duramente repreendidos por Deus, de formas diversas. Por exemplo, foram levados ao cativeiro, deixaram outras nações invadiram, o povo sofria com a escravidão. Deus mostra para esse povo que eles deveriam viver o propósito de Deus. Mas como todo ser humano é pecador, passa-se o tempo e eles voltam a se esquecer de Deus, porém de uma forma diferente. Esse povo já não se esquece de Deus pelo fato de outros deuses, mas eles não conseguem mais ver a palavra como ela deveria ser. Eles não conseguem olhar para a palavra e deixar com que a palavra entrasse dentro do seu coração. Aquilo que eles faziam era simplesmente pelo cotidiano, por serem quem eram, um povo de fato religioso. Quando Jesus escreve esse Sermão do Monte, ou melhor, ensina essas palavras, e Mateus as escreve, o que Jesus está querendo ensinar a esse povo? Vocês conhecem de Deus, vocês ouvem falar de Deus, todos os sábados vocês estão ouvindo falar de Deus,
vocês estão nas praças orando, vocês estão falando com Deus em todo o tempo, mas na verdade vocês não estão vivendo o que eu quero que vocês vivam. Vocês não estão vivendo o que Deus quer que vocês vivam. Vocês não estão vivendo aquilo que de fato a palavra diz em sua totalidade. Vocês estão vivendo a pura religiosidade do seu coração. Então, Jesus, após mostrar acerca da felicidade, ele também mostra às pessoas que eles deveriam ser luz para outras nações. É uma repreensão muito séria a um povo que era considerado ou era chamado de o povo escolhido de Deus. Repreensão dura porque a missão do povo de Israel não era simplesmente guerrear contra as outras nações, mas era anunciar às outras nações os grandes feitos que o próprio Deus havia feito por eles. Ou seja, em vez de ir à guerra, venham viver o que o Deus que eu estou servindo nos dá. Venham ser filhos desse Deus, ou venham ser servos desse Deus. Venham chamar esse Deus de Senhor, mas eles não fizeram. Eles negaram a missão que foi designada a eles. Essa missão se cumpre com os apóstolos. Após Jesus morrer e ressuscitar ao terceiro dia, ele vem com Pentecostes após 50 dias, e esse povo sai por todo o mundo pregando o Evangelho de Deus. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho se cumpre através da vida dos apóstolos. E Jesus, antes mesmo deles cumprirem isso, Jesus precisava quebrar essa religiosidade, mostrar o que de fato a palavra de Deus estava aos dizendo. Por isso eles não estavam sendo luz mais, por isso eles já não estavam mais vivendo o propósito de Deus. Eles deixaram de ser luz, mas a luz que seria novamente acesa pelo Espírito Santo iria brilhar na volta, quando o Espírito desce e enche aquelas pessoas no Pentecostes. Após isso, Jesus ensina como dar esmolas, Jesus ensina como orar, Jesus mostra o modelo da oração, e agora Jesus começa a falar sobre a prática do jejum. A prática do jejum era uma prática habitual daquele povo, mas o próprio profeta Isaías havia os repreendido acerca do jejum. Eles achavam que o jejuar, o ato de jejuar, era simplesmente se abster do alimento. Não era, de fato, ter um relacionamento com Deus. Por isso, Isaías, no capítulo 58, fala para aquele povo de uma forma muito clara: olha, vocês acham que vocês estão jejuando, mas vocês não estão ajudando os órfãos e as viúvas, vocês não estão cumprindo aquilo que eu deveria, aquilo que eu designei para cada um de vocês. E nisso, Jesus passa a ensinar acerca de como eles deveriam jejuar, como deveria ser essa prática, como eles deveriam ser melhores cristãos, descansando em Deus, tornando esse relacionamento um relacionamento mais proveitoso, orando da forma que convém. E agora ele mostra como jejuar da forma como convém. O jejum é uma prática ativa dos cristãos. Hernandes Dias Lopes vai dizer de uma forma muito clara que Jesus não diz se você jejuar, mas ele diz quando você jejuar. A prática do jejum não deve ser algo negligenciado pelo homem, pelo cristão, mas deve ser feito da forma correta. Jesus vem quebrar paradigmas desse povo, e eles deveriam olhar a palavra de Deus e entender o que Jesus estava dizendo a eles. Quando olhassem que de fato estavam vivendo de uma forma errada, eles deveriam alinhar a sua conduta, a sua vida, para que de fato Deus viesse a ser glorificado. Porque o jejum é um relacionamento íntimo que nos leva a mais próximo de Deus. O jejum é a nossa forma de relacionar com Deus, de uma forma íntima, e isso nos faz mais próximos de Deus. O jejum ele tem o propósito de quebrar a nossa carne, para que nós sejamos guiados pelo Espírito. E como nós vamos viver essa verdade? Em primeiro lugar, corrigindo as nossas práticas erradas. Nós precisamos estar atentos a isso. A palavra de Deus ela vem como confronto às nossas vidas, e aquilo que não faz parte do que de fato é a palavra de Deus, nós devemos mudar e corrigir aquilo que está errado. Jesus nos mostra isso de uma forma muito clara, nos versos 16
e 17. Ele diz assim: quando vocês jejuarem, não fiquem com uma aparência triste, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto a fim de parecer aos outros que estão jejuando. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas você, quando jejuar, unja a cabeça e lave o seu rosto. Ou seja, da mesma forma que Jesus combate aquilo que eles estavam vivendo de uma forma errada, a forma deles darem esmola que estava sendo de uma forma errada, a forma de orar que era uma forma errada, ele também passa a cobrar acerca do jejum. E ele começa a nos mostrar que o jejum ele está intimamente ligado ao nosso coração, à intenção do nosso coração. Por isso ele diz: quando vocês jejuarem, não fiquem com aparência triste. O motivo dessa aparência triste para o judeu na época era para que as pessoas olhassem para eles e vissem quão religioso ele era, quão praticante ele era da sua religião. O entristecer do seu rosto era para que eles olhassem e dissessem: ó, ali está indo um homem de Deus. Ali está indo um homem de Deus que jejua, que de fato está pagando um preço para poder receber de Deus alguma coisa. Mas o Senhor, da mesma forma que Ele fala sobre a oração, Ele também nos mostra acerca do jejum. O jejum é algo íntimo, é algo que só você e Deus devem fazer. Por isso, Ele nos mostra isso de uma forma muito clara. Não fiquem com aparência triste, como os hipócritas. Não tentem demonstrar às pessoas que você está jejuando. Jejue de uma forma onde Deus venha saber, porque desfigura o rosto, a fim de parecer aos outros que estão jejuando. Eles simplesmente queriam demonstrar a todos aqueles que ali estavam, que eles estavam fazendo algo. O jejum deve ser algo entre nós e Deus. Em um Israel religioso, o Senhor manda com que eles guardem as suas atividades, para que o Senhor viesse a ver as suas atividades. Aquilo que eles iriam fazer, seja na oração, seja no ato de entregar a sua oferta, seja quando eles separavam o seu tempo, para que eles viessem a jejuar, que eles guardassem isso para que Deus viesse a ver, e que não fosse algo simplesmente para que os outros vissem. Eu já preguei aqui na igreja algumas vezes, só de camisa, sem o paletó, sem o blazer, e fui convencido, de fato, que os meninos conversaram comigo e tal: Lucas, olha, eu acho que você deveria pregar até nas quartas-feiras, com blazer e tal. E eu falei assim: mas por que vocês estão falando isso? E aí uma resposta me chamou a atenção, que foi onde mudou a minha ideia. Porque não existe diferença de culto. E isso era algo que eu já havia dito algumas vezes. O culto de quarta, ele é o mesmo culto de domingo. Se nós valorizamos o culto de domingo mais que o de quarta, nós estamos idolatrando o culto de domingo. Eu já tinha dito isso algumas vezes. E eu mudei o meu conceito, primeiro, porque o culto é o mesmo, e o segundo ponto é exatamente porque é a melhor roupa que eu tenho dentro do guarda-roupa. É a melhor roupa que eu tenho dentro do guarda-roupa, é o blazer. É a roupa mais elegante que eu posso vestir. E por isso eu venho na casa de Deus da melhor forma possível. E o que isso tem a ver com o jejum? Tem tudo a ver. Porque muitas vezes nós olhamos as pessoas pelas aparências. Quantas vezes as pessoas elas estão vestidas do alto da cabeça até a planta dos pés, mas elas, na verdade, elas estão com seu coração totalmente longe de Deus. Muitas vezes as pessoas passam dias e mais dias jejuando, mas elas não conseguem se relacionar dentro de casa. Elas não conseguem entender que o jejum, que é uma quebra da carne, é um propósito para que eu possa me achegar mais ao Espírito, ou melhor, o Espírito se achegar mais a mim, eu estar mais sensível ao Espírito, e eu possa, de fato, mudar aquilo que tem me levado para longe dEle. Ou seja, eu não estou perdoando
Talvez seja uma das áreas mais difíceis do cristianismo. Eu não tenho conseguido perdoar aquilo que fizeram comigo. Mas eu estou jejuando para Deus me dar determinada coisa. Não, eu estou jejuando para que o Senhor esmurre a minha carne, para que o Senhor mude o meu conceito, para que eu possa tirar isso que a minha natureza tem gritado, e que o Espírito Santo de Deus seja a voz do meu coração. E para isso as pessoas não devem ficar sabendo porque eu faço para Deus, senão o Senhor estará me chamando de hipócrita, porque desfiguram o rosto, a fim de parecer aos outros que estão jejuando. A resposta de Jesus a esses fariseus, aos seus discípulos, é uma resposta muito clara. Em verdade lhes digo que eles já receberam a recompensa. Da mesma forma que as pessoas, quando oravam em praça pública para serem vistas pelos outros, o jejum da mesma forma, quando eles jejuavam para que os outros vissem, a recompensa deles não era a recompensa que o Deus de Israel trazia, mas era o elogio dos outros. Olha lá, fulano de tal está jejuando, fulano de tal está fazendo algo para Deus, ele está quebrando a sua carne, é um homem de Deus. Não passa de uma ostentação, aquilo que eu estou fazendo para que os outros me admirem. Quer um exemplo disso? Quando alguém se veste extremamente, ou passa num carro importado, e ele tem o intuito de mostrar às pessoas. Eu lembro de um dia, um rapaz dizendo assim para mim, não, o dia que eu comprar um carro, eu não vou colocar insufilme nele. Não, mas por quê? Não, para que as pessoas possam ver que eu estou lá dentro dela. O que isso é? Isso é ostentação. Quando eu jejuo para que os outros vejam, quando eu oro para que os outros vejam, eu acabo de uma forma muito clara, ostentando aquilo que eu estou fazendo. E Deus nos chama a uma vida em secreto. Deus nos chama a uma vida com Ele, a um relacionamento com Ele, e as coisas que são dele devem ser feitas para Ele, e não para os outros. Devem ser feitas para Ele, porque o jejum é um relacionamento íntimo, que nos leva mais próximos de Deus, e isso deve nos fazer corrigir as nossas práticas erradas. Pastor, mas eu gosto de fazer jejum e falar para as pessoas. Não tem problema. Assim como eu preciso de dieta, você está fazendo a sua. O jejum, meu irmão, é que nos leva mais próximos de Deus. E nós devemos fazer isso tudo para a glória de Deus. Tudo que nós fizermos, nós devemos fazer para a glória de Deus. Jesus corrige, mas Ele também ensina. Jesus não é aquele que simplesmente bate e nos fala assim, agora anda. Ele fala assim, eu vou te tirar do caminho que você está, mas eu também vou te induzir a um caminho, eu vou te ensinar um caminho. Ele nos diz assim, o verso 18, a fim de não parecer aos outros que você está jejuando, e sim ao seu pai que está em secreto, e o seu pai que te vê em secreto lhe dará a recompensa. O verso 17 vai falar sobre ungir a cabeça. Ungir a cabeça não significa unção com óleo que nós fazemos todas as quartas, mas tinha a ver com asseio. Ele diz de uma forma muito clara, mas se você, quando jejuar, unja a sua cabeça e lave o seu rosto. Ou seja, haja de forma natural, cuide do seu asseio, cuide da sua vaidade, no bom sentido, é claro, para que as pessoas notem e vejam que você está agindo de forma natural, porque quem precisa ver que você está jejuando, é de fato o próprio Deus. Deus é quem precisa ver o que você está fazendo. Unja a sua cabeça, ou seja, se perfume, se arrume. Se você for trabalhar, vá trabalhar da melhor forma possível. Mas se mantenha conectado em Deus. Quando você vem ao almoço, ajoelhe-se e ore diante de Deus. Lava o seu rosto. Não mostre às pessoas a tristeza que você está tendo por fazer aquilo, mas faça algo de coração.
Porque é assim que nós temos que agir. Não para que os outros possam ver, mas para que Deus possa ver. Para que Deus possa, de fato, entender que você tem feito algo, é para a glória de Deus. E esse Deus te trará a recompensa daquilo que você precisa. Esse Deus, quando você age da melhor forma possível, quando você age de uma forma onde você tem no seu coração, ou está buscando no seu coração fazer as coisas para a glória dEle, Ele te traz a recompensa. Jesus está nos dizendo exatamente o que Deuteronômio 28 nos fala. Me obedeça, que a bênção vai te alcançar. Haja da melhor forma possível, que a bênção vai te alcançar. Viva segundo aquilo que eu tenho te ensinado, porque de fato eu vou te entregar aquilo que você precisa. Não faça isso fora da palavra, mas viva a palavra de Deus. Aí talvez você me pergunte assim, pastor, mas e quando nós oramos de forma coletiva? E quando nós jejuamos de forma coletiva? Em primeiro ponto, eu acredito que a oração coletiva, ela é uma oração comunitária. Eu não chego aqui nas sextas-feiras para orar, ou então no final de cada culto para orar, apresentando, olha Deus, o pecado de determinada pessoa, age sobre a maldade de determinada pessoa, não. Nós oramos por um coletivo, para que o Senhor faça vontade no coletivo. Mas quando eu estou na minha casa, no lugar em secreto, onde só eu e Deus está vendo, eu apresento a Deus as minhas falhas, eu apresento a Deus as minhas dificuldades, eu apresento a Deus os meus propósitos, eu apresento a Deus as falhas dos irmãos, eu apresento a Deus os pedidos, eu oro para que a igreja venha amar mais, buscar mais a vontade de Deus, para que o avivamento venha acontecer. Mas o que nós fazemos é uma oração particular, é algo que Deus vê. Nos domingos antecedentes à ceia, nós chamamos a igreja, irmãos, separe essa semana para jejuar. Eu não digo para os irmãos, olha, jejue de tal forma, faça de tal jeito, porque o jejum é algo particular. O jejum é algo que as pessoas não devem ficar sabendo. Você, diante de Deus, vai estabelecer aquilo que você tem como propósito. Senhor, eu vou jejuar tanto, eu vou clamar ao Senhor tanto. E assim o Deus que te vê em secreto lhe dará recompensa. Nós falamos tanto de livre-arbítrio e nós temos a oportunidade de ver o texto. Você pode escolher aquilo que você queira receber, melhor dizendo. Não, eu estou satisfeito com aquilo que os outros têm falado. Eu estou satisfeito com aquilo que as pessoas têm visto de mim, aquilo que eu tenho apresentado a elas. A minha recompensa, eu estou satisfeito com essa recompensa. Mas você também pode olhar para dentro de você e falar, não quero mais isso. Eu vou buscar a recompensa que vem de Deus, porque eu estou aqui para glorificar a Deus, para que o Senhor venha a ser glorificado. O jejum é um relacionamento íntimo, meu irmão. É mais um ato que nós devemos fazer para que o Senhor venha ver, para que o Senhor venha estabelecer sobre os nossos corações. E nós precisamos entender que jejuar não é simplesmente abster do alimento. Jejuar é se relacionar com Deus. Tem pessoas que separam um tempo para jejuar, mas elas não gastam 10 minutos em oração a Deus. Elas passam o dia inteiro sem comer, mas elas não separam alguns minutos de oração, elas não separam minutos para poder ler a Bíblia, na verdade momentos para ler a Bíblia, para ouvir o que Deus está dizendo. O jejum ele está ligado ao arrependimento. A palavra do Senhor nos diz no Antigo Testamento, que quando o povo se arrependia, eles proclamavam um jejum, para demonstrar a Deus, Senhor, nós estamos arrependidos. Receba, Senhor, o nosso pedido, atenda a nossa oração novamente. João 9,31 diz que Deus não ouve a oração do ímpio. O povo se arrependia e jejuava para que o Senhor viesse novamente a ouvir as suas orações. E por isso jejuar não é simplesmente abster do alimento. É extremamente importante isso. Mas
Em primeiro lugar, é um ato de se relacionar com Deus, de forma íntima, de forma secreta, onde o Senhor vai ver aquilo que nós necessitamos e vai trazer para nós aquilo que nós precisamos. O objetivo dessa mensagem é trazer, não somente essa, mas também as outras, é conduzir você e eu a viver um cristianismo autêntico, bíblico, genuíno, um cristianismo verdadeiro. É nos fazer enxergar o que Jesus estava ensinando e colocar em prática. Por isso, você deve vir aos cultos, você deve abrir a sua palavra, a palavra de Deus em sua casa. Você deve falar com Deus: Senhor, o que o Senhor me falou nesse dia ou nessa noite? O que o Senhor está querendo me ensinar com isso que eu estou escutando, que eu estou lendo? E Senhor, me mostra o que eu devo fazer a respeito. O que eu preciso fazer a respeito do que o Senhor está me ensinando? Olhe para o que o Senhor falou com você sobre jejum. Olhe para o que o Senhor tem falado com você sobre oração. Olhe para o que o Senhor tem falado com você sobre uma vida com Deus. E pergunte para você mesmo: Senhor, o que o Senhor falou comigo? E o que eu devo fazer a respeito? Se coloque de pé em nome de Jesus.